Imagina a seguinte cena. Se uma pilha gigante de caixas tomba dentro de um galpão industrial, o perigo imediato parece ser o material esmagar alguém que esteja passando por perto, né? Isso é o instinto natural, pensar no impacto direto. Pois é, mas o perigo real, que é meio que invisível para a maioria das pessoas, é a força lateral dessa carga. Ela pode atingir a parede do prédio e, pasmem, causar o colapso estrutural do galpão inteiro. Nossa, isso acontece numa fração de segundo. Exatamente. E é por isso que hoje a nossa imersão foca na Norma Regulamentadora 11, a famosa NR11 com as atualizações ali até 2016. À primeira vista, parece só um documento técnico do governo sobre transporte, movimentação e armazenagem de materiais. Um texto bem árido, né, para quem bate o olho. Totalmente árido. Mas, lendo com atenção, fica muito claro que essas páginas formam, assim, um verdadeiro manual de sobrevivência. É um documento escrito após muita tentativa e erro para evitar o caos, sabe? Onde forças massivas estão em jogo. Sim, e essa coreografia no limite do colapso é o coração do documento, na verdade. O texto ele vai muito além de só listar o que é permitido ou proibido. Ele revela como a engenharia desenha a segurança, sabe? Bem naquela fronteira exata entre a resistência do nosso corpo humano e a força bruta das máquinas. É fascinante. Muito. Cada limite de peso, cada exigência de espaçamento lá na norma, cada centímetro detalhado existe porque as leis da física não perdoam falhas, né? É uma regulamentação que traduz a inércia, a gravidade, a fadiga biomecânica em protocolos diários. Certo, então vamos desvendar isso começando pelo ambiente mais macro, o ecossistema das fábricas. Lendo os itens iniciais da norma sobre equipamentos com força motriz. Elevadores de carga, guindastes e empilhadeiras. Isso, esses mesmos. A impressão que dá é de observar as leis de uma cidade em miniatura. Sabe, uma mini cidade indoor com um código de trânsito implacável. É uma ótima analogia. Pois é, porque, por exemplo, operadores de empilhadeiras não podem simplesmente provar que sabem dirigir e pronto, assumir o volante. De jeito nenhum. Eles precisam de um treinamento específico pago pela empresa e precisam portar um cartão de identificação com foto e nome. E isso tem que ficar em local visível durante todo o turno. É a CNH da fábrica, praticamente. Exato, uma habilitação industrial, mas com uma validade extremamente curta, apenas 1 ano. Eu achei isso bem curioso. Mas essa renovação anual tem um propósito clínico rigoroso por trás. Para revalidar esse cartão, o operador precisa passar por um exame de saúde completo, que é novamente custeado pelo empregador. Todo ano. Todo santo ano. A justificativa técnica é que operar essas máquinas, que pesam toneladas e muitas vezes deixam a visão parcialmente obstruída pela própria carga, isso exige reflexos neurológicos perfeitos. Faz sentido. Acuidade visual intacta, saúde cardiovascular em dia. Imagina uma leve tontura ou um atraso de meio segundo no tempo de reação. Nossa, não resulta só num amassado no para-choque, né? Exato. Resulta na perfuração de uma estrutura ou, pior, no atropelamento de uma equipe inteira. É por isso que a norma também exige buzina obrigatória em todos esses equipamentos. O som é a principal linha de defesa naqueles pontos cegos. E ainda sobre a manutenção desse maquinário pesado, a regra impõe uma inspeção permanente em cabos de aço, cordas, correntes, ganchos. Sim, tudo que faz o içamento. Partes defeituosas devem ser substituídas imediatamente. Fica muito evidente para quem lê que não existe espaço para aquela cultura do vamos usar até arrebentar. Essa cultura é fatal nesse ambiente. E além disso, essa cidade industrial tem regras bem estritas de controle de emissões. É terminantemente proibido usar máquinas com motores de combustão interna em locais fechados ou sem ventilação adequada. A menos que possuam aqueles dispositivos neutralizadores de gases, claro. Isso. Mas por que essa proibição é tão absoluta? O foco dessa proibição é um inimigo invisível, que é o monóxido de carbono. Num ambiente fechado, a fumaça do escapamento de uma empilhadeira a diesel, por exemplo, se acumula super rápido. E a gente nem percebe, né? Não percebe. E como o monóxido de carbono se liga à hemoglobina do nosso sangue com muito mais facilidade que o oxigênio, os trabalhadores ali no galpão começariam a sofrer de hipóxia silenciosa. Caramba!
Eles vão perdendo a capacidade de julgamento e a coordenação motora antes mesmo de, de perceberem que estão inalando algo tóxico. Nossa, isso é assustador. Mas, voltando um pouco, isso nos leva àquela regra de zoneamento na armazenagem que eu mencionei logo no começo, da pilha de caixas. Ah, sim. A distância da parede. Exatamente. A norma determina que o material empilhado deve ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 centímetros. Aí, para quem está acompanhando a gente, surge aquela dúvida básica. Qual dúvida? Essa exigência de meio metro é só para facilitar a passagem de uma vassoura, sabe, para equipamentos de limpeza, algo assim? Olha, a motivação passa bem longe da limpeza. É uma questão puramente de engenharia civil mesmo. Sério? Sim, porque as paredes de alvenaria de galpões e armazéns são projetadas verticalmente para suportar o peso do telhado e resistir à pressão do vento, sabe? Elas não são muros de arrimo. Ah, o muro de arrimo é aquele que segura a terra, né? Exato. O muro de arrimo é construído para conter pressão lateral, como a terra de um barranco. Então, se toneladas de material são empilhadas ali, encostadas na parede do galpão, e por algum desequilíbrio essa pilha tomba contra a estrutura... A parede recebe uma carga lateral que não aguenta. Perfeito. Ela não tem ferragem ou espessura suficientes para suportar. A estrutura cede e o galpão cai. Além da proteção estrutural, esse corredor de 50 centímetros garante que rotas de fuga contra incêndios não sejam obstruídas, né? Claro. E que as fundações estejam sempre acessíveis para inspeções de rotina. É a geometria protegendo a arquitetura, no fim das contas. E há outro limite imperceptível, que é o peso do material não exceder a capacidade de carga calculada para aquele piso. Sim, o chão parece inquebrável, mas tem um limite matemático invisível ali. Pois é. Agora, se a arquitetura é protegida pela geometria, o que acontece quando os motores desligam e o corpo humano, a nossa própria força, passa a ser o motor principal? Aí o jogo muda. Isso nos leva direto à transição para o esforço físico e o transporte manual de carga, que está super detalhado lá no item 11.2 da norma. Essa é a parte onde a física se encontra com a anatomia. Sim, a definição legal já estabelece o tom, olha só. Transporte manual ocorre quando o peso da carga é suportado integralmente por um só trabalhador. Isso inclui o esforço de levantar o material do chão até o momento de depositá-lo no destino. É 100% da carga no corpo da pessoa. E aí o documento crava um número bem específico. A distância máxima permitida para o transporte manual contínuo de um saco ou volume pesado é de 60 metros, nem um passo a mais. É um limite muito rígido de fato. Após essa distância, a empresa é obrigada a fornecer tração mecanizada, tipo carros de mão ou vagonetes. Mas vem cá. Essa demarcação de 60 metros é só uma convenção arbitrária para facilitar a fiscalização, tipo um limite de velocidade na estrada? Ou tem uma razão fisiológica? E dezenas de quilos, exigindo essa sustentação total do corpo, cria uma compressão severa nos discos intervertebrais. Especialmente na lombar, imagino. Especialmente na região lombar. E, ao mesmo tempo, o consumo de oxigênio muscular dispara. A marca de 60 metros representa o limiar fisiológico médio, onde a musculatura estabilizadora do tronco começa a entrar em exaustão. E aí o corpo tenta compensar, né? Exatamente. A partir desse ponto, o corpo instintivamente começa a compensar o peso e transfere a carga para articulações e ligamentos de uma forma super assimétrica. Então, esse limite de 60 metros reconhece o ponto exato onde a fadiga deixa de ser só cansaço e se torna um risco agudo de lesão incapacitante. Caramba! E para evitar essas lesões, a norma também corta pela raiz os improvisos. É proibido o uso de pranchas de madeira sobre vãos ou buracos com mais de 1 metro de comprimento. Aquela ponte improvisada perigosíssima. Ou seja, aquela imagem clássica de equilibrar caixas pesadas andando sobre uma tábua bamba solta no ar, sabe? É totalmente legal. E no carregamento de caminhões, o trabalhador que carrega o peso não pode fazer o serviço sozinho. A presença de um ajudante é sempre obrigatória nesse caso. Mas o que mais me chama a atenção no empilhamento manual é o nível de precisão, assim, absurdo exigido para a chamada escada removível de madeira. Parece até uma receita de bolo, mas é uma receita para não quebrar a coluna. Nossa, com certeza. Essa escada é tipo um estudo de caso sobre como desenhar um movimento humano seguro,
através de dimensões exatas. Exato. A norma dita que essa escada precisa ter um lance único, a largura mínima é de 1 metro, o patamar superior precisa ter pelo menos 1 metro quadrado e tem mais. A altura máxima em relação ao solo não pode ultrapassar 2,25 metros. Tudo calculado milimetricamente. Sim, e o piso do degrau precisa ter um mínimo de 25 centímetros de profundidade e o espelho, que é aquela altura de cada degrau... A parte vertical, né? Isso. O espelho não pode passar de 15 centímetros e, para completar, exige corrimão e o piso do armazém onde ela apoia não pode ser escorregadio, recomendando o uso de um tal de mastique asfáltico. São tantas medidas que parece a planta de um edifício. Não de uma simples escada de madeira, né? Pois é. Mas o que seria esse mastique asfáltico? O mastique asfáltico é um revestimento industrial. Ele é feito de uma mistura de betume e agregados minerais, que cria uma superfície com um coeficiente de atrito altíssimo. Basicamente, evita que a base da escada de madeira escorregue para trás com o impulso do trabalhador subindo. Ah, entendi. É para ancorar a escada. E sobre essas medidas dos degraus? Então, quanto a essas medidas detalhadas, trata-se de mitigar o desgaste de repetição. Pensa assim, um trabalhador sobe esses degraus carregando o peso máximo centenas de vezes num mês. É muito impacto. Muito. Um espelho de degrau maior que 15 centímetros forçaria uma flexão de joelho muito aguda, né? E sobrecarga, isso causa danos irreversíveis à patela ao longo do tempo. Nossa, faz todo sentido. E a profundidade de 25 centímetros? Essa profundidade garante que a bota de segurança, aquela com biqueira de aço, caiba inteira no degrau. Isso previne que a pessoa caia para trás. Uau! E o teto da altura de 2,25 metros? Tem dupla função, impede que as pilhas de material fiquem altas e instáveis demais e garante que, num caso de queda, o impacto ocorra de uma altura onde, fraturas são prováveis, sim, mas a viabilidade de resgate e sobrevivência ainda é bastante alta. É um nível de cuidado fascinante. Mas a norma, ela dá um salto gigantesco no nível de perigo e complexidade quando entra no anexo 1. O anexo 1 muda tudo. Muda. A gente sai dos galpões de Zacarias e entra no manuseio de chapas de mármore, granito e rochas ornamentais. A gente deixa o domínio do peso suportável, onde o risco é uma hérnia de disco, e entra na indústria pesada. Onde o risco é o esmagamento irreversível. Exato. E para quem acompanha a gente, talvez não saiba, o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais dessas rochas, o que explica a necessidade de um anexo inteiro e ultra detalhado só para isso. O ambiente muda completamente, como você falou. A energia potencial armazenada ali, em dezenas de chapas de granito apoiadas verticalmente, é imensa, é absurda. A regulamentação se torna muito mais densa mesmo. Movimentar granito é como desarmar uma bomba gigante. Um movimento no lado errado e tudo desmorona. Todo equipamento de içamento precisa ter o seu registro de carga máxima, o nome do fabricante e até o CNPJ registrados num livro próprio. Sem exceção. E a inspeção precisa ser anual. Isso, com a emissão de um relatório de inspeção assinado por um profissional legalmente habilitado, e isso gera uma ART, a anotação de responsabilidade técnica. Perfeito. A utilidade prática dessa ART e desse CNPJ é basicamente amarrar a responsabilidade legal, correto? Exatamente isso. Se um cabo rompe, a gente sabe exatamente qual engenheiro atestou a segurança e qual empresa fundiu o metal. Isso evita que equipamentos clandestinos operem cargas de dezenas de toneladas. Essa rastreabilidade inibe totalmente o uso de sucata adaptada na indústria de rochas, que era um problema sério. Mas a regra mais crítica desse anexo, e que reflete um histórico bem severo de acidentes, é uma frase simples e muito direta. Nenhum trabalho pode ser executado com pessoas entre as chapas. Entre as chapas. Nossa, só de imaginar já dá calafrio. Na indústria, esse espaço estreito entre placas de rocha armazenadas verticalmente é conhecido informalmente como a zona da morte. O nome já diz tudo. Se uma chapa de 2 toneladas começa a tombar, a gravidade atua muito mais rápido do que o tempo de reação humana. É fisicamente impossível escapar ou tentar segurar a pedra. E, para evitar esse tombamento no transporte dentro da fábrica, eles usam os chamados fueiros, que são proteções em formato de L,
instaladas nos carros porta-blocos, e a regra exige um mínimo de 3 fueiros de cada lado com o sistema de trava. Sim, a trava é essencial. Sem ela, a própria vibração do carro se movendo poderia fazer a haste de metal pular do encaixe. Imagina liberar toneladas de granito para as laterais. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Tem uma regra sobre a descarga desses carros que me chamou muita atenção pela especificidade. É estritamente proibida a retirada de chapas de um único lado do carro porta-blocos. Por que essa instrução precisa estar na lei? A explicação está na manipulação do centro de gravidade. Vale muito a pena visualizar o carro porta-blocos como uma gangorra. Uma gangorra gigantesca. Gigante e muito pesada. Quando o bloco de granito original é fatiado lá no tear, formando dezenas de chapas verticais, o peso total continua perfeitamente distribuído no centro dessa gangorra. Certo, ele está em equilíbrio. Mas se a equipe começar a retirar as chapas apenas do lado direito, o centro de massa do conjunto se desloca violentamente para o lado esquerdo. Sem o peso do lado direito para servir de contrapeso, você cria um efeito de alavanca invisível e formidável. Nossa, e a alavanca derruba as outras pedras. O resultado não é só o tombamento das chapas que restaram. A força de torção é tamanha que o próprio eixo do carro porta-blocos pode girar. Ele capota toda a estrutura de aço e esmaga qualquer coisa no trajeto. A retirada tem que ser alternada, mantendo o balanço das forças em equilíbrio até a última peça. Pensar numa estrutura de aço reforçado sendo capotada por desequilíbrio dá a verdadeira dimensão do perigo, né? E no armazenamento parado, o rigor continua. Eles usam cavaletes metálicos enormes. E bem específicos. Sim, a norma proíbe categoricamente o uso de prolongadores nos cavaletes triangulares, ou seja, não se pode soldar um pedaço extra de ferro na ponta do cavalete para tentar armazenar mais chapas do que o projeto original permite. De jeito nenhum. Alterar a alavanca e o ponto de tensão de um metal soldado na fábrica é convidar a fadiga do material. É pedir para o colapso estrutural acontecer. E para reduzir a necessidade de manipulação próxima e de improvisos, o setor aplica muita tecnologia, né? Como os transportadores pneumáticos, que são aqueles equipamentos com enormes ventosas de sucção que grudam na rocha através do vácuo. Exato. O vácuo tira o trabalhador da linha de risco direta. Sobre essas ventosas, a NR11 tem protocolos interessantes. Se o vácuo for gerado por equipamento elétrico, a instalação de um alarme duplo, tanto sonoro quanto visual, é obrigatório. Sim, porque a falha elétrica é súbita. Pois é. Se a pressão do ar começar a cair por uma falha no motor, a máquina avisa com luzes e som antes que o vácuo se dissipe e a pedra despenque em cima de alguém. As mangueiras de ar também precisam estar amarradas por dispositivos auxiliares para evitar o ricocheteamento. Uma mangueira de alta pressão solta acidentalmente vira um chicote, né? Capaz de causar ferimentos gravíssimos. Com certeza. E as garras mecânicas tradicionais de içamento têm uma limitação rígida. Só podem erguer uma única chapa de rocha por vez. Essa restrição das garras para uma chapa única elimina a imprevisibilidade do atrito. Se uma garra tentasse erguer duas placas de granito polido pressionadas uma contra a outra, a sustentação da chapa do meio dependeria inteiramente da fricção contra as placas externas. E granito polido escorrega muito. Escorrega. Qualquer vibração na movimentação reduziria essa fricção a zero. A pedra central e escorregar como uma guilhotina em direção ao chão. Nossa! E a matemática aplicada nesse anexo é impressionante, mas ela se torna ainda mais evidente quando a gente olha para o chão. A geometria do piso. Exatamente. A geometria do piso da fábrica é regulamentada em detalhes. Para circular com essas rochas, o piso tem que ser regular, firme, antiderrapante. A inclinação longitudinal não pode exceder 5%. Passou de 5%, a lei já classifica a superfície como rampa. E rampa tem outras regras. Sim. Para as rampas, o limite máximo de inclinação absoluto permitido é de 12,5%. A norma até traz uma fórmula matemática lá, estabelecendo a proporção geométrica para chegar nesse teto. Mas me explica por que exatamente 12,5% e não 15% ou 10%? Isso levanta uma questão importante. A resposta está no coeficiente de tração e no controle da inércia. Transportar meia tonelada de rocha num carrinho industrial sobre rodízios de poliuretano exige que a roda mantenha aderência constante no concreto.
o pneu não pode patinar. Exato. Os engenheiros calcularam que, ao ultrapassar 12,5% de inclinação, a força da gravidade puxando o equipamento para trás começa a vencer o atrito do material da roda contra o piso. E aí ele desliza. Sim. Numa rampa de 15%, o trabalhador perde completamente a capacidade de frear o carrinho usando a força do corpo. O equipamento entra em aceleração livre morro abaixo. E mesmo em sistemas motorizados, esse grau de inclinação causaria sobrecarga térmica nos freios. Aí o freio falha no pior momento possível. Exatamente no momento de maior exigência. Então, os 12,5% são a fronteira matemática exata onde o controle humano e mecânico ainda supera a gravidade. Incrível. E essa disputa constante contra a gravidade ganha ares quase de claustrofobia nos contêineres marítimos, né? Durante o carregamento para exportação, o container funciona como um túnel de metal escuro. É um espaço muito restrito. A norma proíbe a permanência de qualquer trabalhador lá dentro enquanto a carga está sendo introduzida por aquele maquinário longo em formato de C, o voador de container. E as cintas de amarração usadas no transporte só podem ser retiradas após a chamada estabilização primária. Ninguém desafivela a carga antes de ter certeza absoluta de que a pedra está perfeitamente acomodada. O risco é alto demais. E justamente porque cada etapa dessas operações carrega esse risco altíssimo, o programa de capacitação para atuar na área de rochas ornamentais é um dos mais rigorosos. Tinha que ser, né? A norma exige que todo o treinamento seja custeado pelo empregador e realizado durante o expediente normal. O aprendizado precisa ser o foco total, não o sacrifício após um dia exaustivo. Os limites de qualidade são super estritos, no máximo 40 alunos por turma na parte teórica, e na prática... Na aula prática, esse número despenca para apenas 8 participantes por instrutor. É uma redução drástica. Mas a justificativa é clara. É impossível que um único especialista monitore a atenção, o perímetro de segurança e o reflexo de dezenas de pessoas ao mesmo tempo, enquanto ensina a erguer um bloco de toneladas. E a capacitação não termina com o diploma. O recém-treinado deve passar por pelo menos 30 dias de orientação em serviço, trabalhando ali como uma sombra, né? Sob a supervisão direta de um profissional experiente. E essa qualificação também tem data de validade. A cada 3 anos, ou se houver mudança de maquinário, alteração no método de trabalho ou até afastamento por mais de 6 meses, o trabalhador precisa passar por uma nova qualificação de pelo menos 16 horas. Ou seja, o conhecimento técnico precisa ser tão atualizado quanto a manutenção das próprias máquinas. Perfeito. Isso demonstra que as normas de segurança não tratam as pessoas como engrenagens substituíveis, sabe? Mas como variáveis que precisam ser constantemente preparadas para um ambiente hostil. E para quem está ouvindo a gente, tem um detalhe escondido bem no final das fontes de hoje, no glossário da NR11, que ilustra perfeitamente o grau de controle exigido. Opa, qual detalhe? O documento traz a definição de um termo técnico oficial do setor de rochas, chamado entera. Qual seria o seu palpite para o significado de entera nesse contexto de toneladas de mármore e granito? Bom, pelo nome soa como algo fundamental, né? Inteira, talvez a parte central do bloco ou a chapa inteira de maior qualidade que dita o valor da exportação, algo do tipo? Curiosamente, a lógica é exatamente oposta. O documento define entera como a fração de um bloco de rocha ornamental que sobra para ser serrada junto ao bloco principal. É essencialmente a sobra, o pedaço fracionado, o resto do processo primário. Espera aí, a norma regula até o que sobra da pedra. Sim. E essa é a grande reflexão que fica. O fato de um documento governamental dedicar espaço para classificar, nomear tecnicamente e estabelecer protocolos para o manuseio da sobra de uma pedra mostra a magnitude do risco. É um rigor quase militar. Em um ambiente capaz de esmagar o aço com um pequeno erro de cálculo, absolutamente nada pode passar despercebido. Quando se trata de proteger a integridade física em cenários extremos, o controle sobre as variáveis precisa ser cirúrgico. Tem que abranger desde o bloco principal até a última lasca de granito. Caramba! É uma perspectiva que muda totalmente a forma de enxergar o chão de fábrica para quem está acompanhando a gente. A NR11 está longe de ser um amontoado de burocracia governamental chata.
É um profundo tratado de física aplicada, de biomecânica e saúde ocupacional. Com certeza. É a ciência a serviço da vida. Da próxima vez que o olhar de alguém cruzar com uma empilhadeira operando num armazém logístico ou com pilhas de granito num porto, o convite é para observar a rede complexa de cálculos geométricos, limites de tração e toda essa coreografia silenciosa trabalhando a todo vapor. Tudo isso foi desenhado para garantir que a força brutal das máquinas e da gravidade jamais machuque a coisa mais frágil e importante que existe naquele ambiente, o ser humano. E com essa compreensão da engenharia invisível que nos protege, encerramos a nossa exploração de hoje. Até a próxima!